Olá! Durante a vida, muitos são os questionamentos a respeito da nossa evolução enquanto espíritos e sobre o mundo espiritual. O Espiritismo é uma mensagem eterna do mundo espiritual, que auxilia o homem nessa constante procura por respostas. Está no ar a Vida em Foco e a gente convida você para refletir sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! A mediunidade é sempre um tema de enorme interesse de todos. Ela tem sido motivo de muita especulação e, não poucas vezes, de controvérsias. Contudo, a mediunidade tem se constituído em porta larga para as relações entre os homens e os espíritos. Contudo, significa muito mais do que um fenômeno que tem permitido a comunicação com o chamado mundo dos mortos. Na entrevista de hoje com Daniel Dallagnol, o tema discutido será a mediunidade como expressão da alma. A Vida em Foco também traz curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique agora com a crônica da semana. A vida moderna caracteriza-se pela informalidade, pela pressa e pelas mudanças constantes. Hábitos até pouco tempo bastante difundidos, hoje são raros. A escrita à mão foi substituída por mensagem via e-mail. Malgrado todo o interesse por almas gêmeas e temas da espécie, o romantismo parece quase extinto. Há muita afoiteza em começar, consumar e terminar os relacionamentos. Essa urgência desmedida faz com que regras básicas de educação sejam constantemente ignoradas. Os cumprimentos, quando existem, são lacônicos e despidos de calor. Uma palavra mal posta é de pronto devolvida. Nesse contexto, desentendimentos surgem à toa e rápido degeneram em antipatias e inimizades. É mais fácil julgar, responder e reagir de plano. Refletir, compreender, preservar e aprofundar vínculos demanda tempo. É difícil ignorar as pressões do mundo moderno. Globalismo, competitividade, empregabilidade, há inúmeros conceitos que inspiram a pressa. Às vezes até explicam, mas não a justificam no trato com o semelhante. Para permanecer civilizado, é preciso preservar um pouco da tradicional e boa elegância. Ao contrário do que o termo talvez sugira, ele não implica forçosamente a adoção de vestuários requintados e gestos afetados. Segundo o dicionário, um dos significados de elegância é distinção de maneiras. Ser elegante é ser distinto, atencioso e polido. É prestar atenção nas necessidades do que o rodeiam e tratá-los como pessoas importantes. Elegância implica abster-se de expressões rudes e não se envolver em discussões ácidas e ferinas. Elegante é não falar dos ausentes, é não ser uma presença desagradável. Para quem responde tudo ao pé da letra e não costuma levar desaforo para casa, ser elegante constitui um grande desafio. Contudo, quem fala e age sem pensar, cedo ou tarde se arrepende e percebe que fez bobagem. Atos impulsivos e grosseiros destroem oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém gosta de estar perto de um indivíduo grosseiro, mas você jamais se arrependerá de ser gentil. Talvez no princípio estranhe não responder quando provocado. Ser gentil em face de grosserias demanda uma boa dose de disciplina, mas você colherá os melhores frutos desse novo padrão de comportamento. Quem o maltratar fatalmente ficará constrangido ao perceber o esmero de sua educação. E gradualmente um novo padrão de conduta se estabelecerá em torno de você. A Vida em Foco sempre traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre mediunidade. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre este tema. Olá!
Que bom que você está conosco. Esse é o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Meu nome é Lúcio Razeira e hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso querido amigo Daniel Dallagnol. O Daniel, ele é profundo conhecedor da nossa querida doutrina espírita, está sempre conosco aqui no programa e hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Tema bem conhecido entre os espíritas, todas as informações, né, Daniel, vieram através desse conceito novo. Então vamos tentar apresentar para o nosso querido público o que é a mediunidade exatamente. Emmanuel, espírito, Lúcio, ele no livro O Consolador, ele tem uma expressão que eu acho que é a síntese do que seja a mediunidade. Ele diz que mediunidade é a luz que se derrama na carne, referenciando Jesus na sua proposta que traria para a humanidade, do seu ponto de vista de ser a mediunidade, o processo de conexão, o processo de comunicação do homem com o mundo espiritual. Homem aqui não uma questão de gênero, mas questão de espécie, com o mundo espiritual. Então se traduz por esta faculdade natural, inerente ao ser humano, que permite ao homem, à mulher, ao jovem, até as crianças, se comunicarem com os espíritos, com o chamado mundo espiritual. Mundo espiritual são aqueles que estão fora do corpo físico, para nós nos comunicarmos adequadamente. Porque, a rigor, nós nunca deixamos de ser parte integrante do mundo espiritual também. O termo mediunidade como sentido é correto? Como a visão, a audição? Podemos usar esse termo? Sim, ela se apresenta através dos sentidos do próprio... da própria fisiologia, porque na essência há um processo conjunto que podemos dizer que a mediunidade, a aptidão é do espírito, portanto, quando a criatura reencarna, que ela vem para o corpo físico, o espírito vem para o corpo físico, ela já reencarna na sua matriz espiritual com essa potencialidade. Mas a faculdade em si, ela se derrama pelo corpo. Então há uma junção, do ponto de vista do corpo e do espírito que está no corpo para a manifestação da mediunidade. Esse é o processo, diríamos assim, como na sua expressão, que faz com que o médium sinta a presença dos espíritos. O codificador Allan Kardec, ele define a mediunidade no item 159 do livro dos médiuns, dizendo assim, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então veja, sente num grau qualquer, né, a influência dos espíritos. Então é um processo que se caracteriza pelos sentidos mesmo, no corpo físico. Não há motivo nenhum para ter medo disso. Absolutamente. O medo não faz parte. A ignorância induz exatamente pensar uma série de situações, né? A ignorância no bom sentido. Quando a gente não conhece um assunto, somos... No sentido de falta de conhecimento. Para aquele assunto, ignorantes. Então, há algum misticismo, há algum mito em torno da mediunidade, que naturalmente o estudo sério, profundo da doutrina espírita irá debelar em breve instante, porque a mediunidade é uma faculdade presente na humanidade desde que a humanidade se entenda como tal. De que forma que ela se apresenta? Das mais diversas formas. Contudo, é bom que se diga que mediunidade, na sua essência, é uma faculdade psíquica. Ainda que hajam aqueles médiuns que protagonizam fenômenos de efeitos físicos, né? Que basicamente se apresentam esses fenômenos de efeitos físicos pelo transporte, pelo deslocamento
de materiais, etc., né? Aparição de espíritos, materializações, etc. Mediunidade é essa que está quase que em processo de extinção, por assim dizer, porque cumpriu no tempo certo o seu objetivo. Então, hoje, a imensa maioria dos médiuns se caracteriza a mediunidade por fenômenos de efeitos intelectivos ou de efeitos inteligentes. O que caracteriza a mediunidade fundamentalmente pela questão psíquica da expressão dos espíritos. Bem, eu tenho muitas perguntas para te fazer, muitas. A gente vai para um breve intervalo e nós já retornamos. O intervalo é rápido. Voltamos logo com a segunda parte da entrevista. Até já! A Vida em Foco está de volta com a entrevista de hoje, que está discutindo a mediunidade. Acompanhe! Estamos novamente, esse é o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco, hoje com o Daniel Dallagnol, falando sobre mediunidade, um tema bastante conhecido. Bem, olha só, existe uma expressão dita, que a gente associa a mediunidade, chamada expressão da alma. É bonito, né? De fato. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. Quando nós falamos de mediunidade, que é a capacidade exatamente da criatura humana, porque faculdade mediúnica só está presente no ser humano, de perceber, de estabelecer diálogos com o mundo espiritual, dito mundo espiritual, aquele dos chamados imateriais, né, dos espíritos fora do corpo físico, por esta sensibilidade que caracteriza o médium, quando ele entra em contato com esta realidade palpável, né, que é o mundo espiritual, é natural que algo lhe deve tocar a intimidade. A primeira situação é de remeter à criatura a ideia possível, factível, de que a alma ela é imortal. Porque quando entra em contato com outro psiquismo e que se estabelece o diálogo, ou às vezes um colóquio mais extenso com outras criaturas, é natural que o ser chamado médium deva perceber que na expressão da sua intimidade, ali também há um espírito imortal. Por isso que é necessário que nós entendamos que a faculdade mediúnica é a expressão da alma do ser, no sentido de que ele, quando coloca-se em contato com outro ser, que já está numa outra dimensão, apenas fora do corpo físico, mas que existe, que pensa, que sente, né? Ele também, a breve tempo, ainda que demore 60, 70, 80 ou mais anos para sair do corpo físico, é também uma expressão da imortalidade. Então, quem sabe o termo não faça jus à grandeza do que representa efetivamente essa relação que se estabelece entre médium, um espírito encarnado e um espírito desencarnado que se comunica. Porque há muito mais nessa relação do que a gente possa imaginar. Mas é a chancela definitiva de que a imortalidade é a prova definitiva de que quando um outro ser vem comunicar-se conosco, nós na condição de encarnados no corpo físico, é fatal a ideia de que a vida continua além dos pórticos da própria, daquilo que se chama, daquilo que se convenciona morte física. A gente vê dentro de todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz, uma jornada de autoconhecimento, né? Eu acho que a mediunidade talvez assim um meio de transporte extremamente veloz para essa transformação. Sabe, Lúcio, eu, lógico, abstraindo o fato de que nem todos são espíritas, nós respeitamos todos os segmentos teológicos, mas na minha concepção, todos deveriam estudar esta potencialidade da alma, que é exatamente a possibilidade de comunicar-se com o chamado mundo. Mas não precisa ser espírito elevado só? Absolutamente não. Até porque, veja, não é patrimônio do espiritismo a mediunidade.
O Espiritismo tem a virtude de apresentar esta faculdade nobre com valores espirituais a partir dos princípios estudados e propostos na sua doutrina. Então, eu penso que isso facilitaria muito a compreensão da dinâmica da vida nas condições presentes, né? Com antídoto importante para esse materialismo absurdo que ainda o planeta Terra vive sob o seu domínio, preparando o ser para a sua jornada, na sua referência espiritual que o aguarda. Porque, na verdade, estamos no corpo. O processo não muda, nós somos espíritos, viemos do mundo espiritual, estamos no mundo espiritual e saídos do corpo físico pela morte, adentramos ao mundo imaterial. Não muda absolutamente nada. Mas a faculdade mediúnica, a mediunidade em si, que é inerente a todos os seres em diferentes graus, é natural que permitirá antever essa condição futura que nos reserva. E é natural que abra as portas do chamado mundo espiritual, do qual Jesus falou por parábolas, mas que a doutrina espírita efetivamente vem apresentar com uma clareza insofismável. Eu acho que talvez no mundo atual a maior manifestação da mediunidade está na literatura, como você disse anteriormente, né? A questão de conhecimento e tudo mais. Nós vemos na atualidade grandes médiums com obras literárias enormes, né? Chico Xavier, o primeiro, que realmente foi o grande pioneiro, né? Atualmente Divaldo, muitas obras, entre outros. Assim, sem né? dúvida. Agora, Amaral Pereira. Muitos, né? Nossa, extraordinário também. Agora, o interessante que eu imagino é que talvez muitas pessoas em suas obras sejam intuídas e estejam exercendo a mediunidade, mesmo sem estarem mediunizadas, né? Perfeitamente. Veja, a humanidade nunca ficou órfã do mundo espiritual. O Criador e Jesus, sob a sua governança, que está o planeta Terra, nunca deixou que a humanidade ficasse sem a ação do mundo espiritual. Então, apesar de você ter citado esses médiuns notáveis, né, que estão aí com obras gigantescas de cunho moral extraordinário, mas a humanidade, desde os antigos profetas, vem apresentando sempre essas criaturas que é a ligação exatamente com o mundo espiritual. Os antigos profetas e, ao longo da sua história, notáveis criaturas que se apresentaram nesse processo de interlocução com os chamados mortos, né, no corpo físico tão somente, mas que vieram trazer e vêm trazer, e cada vez mais vêm trazer a mensagem do mundo espiritual para os seus irmãos no corpo físico, ainda carecentes de um impulso que é todo ele de ordem moral. Quando nós falamos de mediunidade, estamos falando de moral. Não há como separar esse processo. Por quê? Se nós reencarnamos com a dinâmica mediúnica, é porque ali há matriz moral para ser cumprida no corpo físico. Olha, Daniel, esse assunto é para muitos programas, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Prazer, suas palavras são realmente espetaculares. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Bem, você fique conosco, o programa ainda segue e nos vemos em breve. Até a próxima. Você tem uma dúvida? Quer ver a resposta aqui no programa? Envie sua pergunta por e-mail. O endereço é contato@vidaemfoco.com.br. Veja agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Considerando apenas a obra de Allan Kardec, é possível definir alguma coisa em relação ao conceito de colônias espirituais, cidades espirituais e a organização do mundo espiritual muito difundidas no movimento espírita atualmente?
Não, Allan Kardec não trata do detalhe da vida no mundo espiritual. Ele não entra neste detalhe, até pela dificuldade de você fazer as devidas confirmações sobre esses detalhes. Allan Kardec tinha um cuidado muito grande de evitar entrar em temas de difícil confirmação, porque você tem apenas relatos, você não teria mecanismos de fazer confirmações a não ser por relatos. Então ele não trata diretamente dessa temática, mas ele deixa claro que os espíritos vivem no mundo espiritual, que eles estão vivendo e que esse mundo espiritual tem uma estrutura semimaterial, porque tem fluidos, tem perispírito, que é matéria, então eles têm vida, eles têm organização. Ele só não entra no detalhe de como é esta vida, de como é essa organização após a morte, mas ele deixa claro que há uma vida, há uma organização, há atividades, há trabalhos a executar, há tarefas a executar. Mas ele não descreve como se dá em detalhes esta vida após a morte do corpo. O que ele deixa claro em O Livro dos Espíritos, em particular no item 257, é que os espíritos não têm um perispírito como nós temos um corpo. Não tem órgãos nesse corpo perispiritual. Então eu não posso imaginar que esse perispírito vai funcionar como funciona o corpo físico. Por exemplo, eu não posso ter um espírito se engravidando no mundo espiritual, por exemplo, para citar um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, porque se ele não tem os órgãos no perispírito, ele não poderia então ter um útero, ter órgãos genitais que pudessem propiciar uma prática material física do sexo. Isso não seria adequado para Allan Kardec, já que ele deixa claro nesse item 257 que não há órgãos no perispírito, só para dar um exemplo. Então, ele trata dos princípios gerais, mas ele não entra nos detalhes da organização, da forma de vida social dos espíritos no mundo espiritual. Alberto Almeida nos faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique com a gente. Deus e o acaso. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? É a questão de número 8 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Foi a resposta dos grandes sábios da espiritualidade em meados do século XIX. O universo, na sua grandiosidade e perfeição cósmica, seja no macro ou no micro, nos traz a dimensão de que há uma inteligência subjacente, suprema, superior, que organiza de uma forma bem orquestrada e matematicamente perfeita tudo o que existe. Basta que pudéssemos avaliar um pouquinho as grandezas que comparecem na astrofísica. Uma viagem daqui para o Sol, com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós precisaríamos de um pouco mais de 8 minutos para podermos chegar no Sol, para vencer 150 milhões de quilômetros. Mas se quiséssemos sair daqui, na direção da Alfa Centauro, que é uma estrela a mais próxima do nosso sistema, nós precisaríamos de 4 anos para podermos vencer mais de 9 trilhões de quilômetros. Mas se quiséssemos ir a Alcione, por exemplo, que é a maior estrela da constelação das Pleiades, nós precisaríamos de 415 anos com a velocidade da luz para poder chegar lá. Vai dando um frisson na nossa cabeça. Mas se quiséssemos fazer uma viagem dentro da nossa Via Láctea, que é pequena, de um ponto ao outro, precisaríamos de 100 mil anos-luzes para podermos vencer essa distância que é imensa. Mas se quiséssemos sair da nossa pequena galáxia e fôssemos a Andrômeda, por exemplo, nós precisaríamos de 2 milhões de anos com a velocidade da luz para podermos alcançá-la. O possante telescópio Hubble, como observatório astronômico mais importante do nosso planeta, nos revela que para podermos alcançar galáxias mais distantes, nós precisaríamos de 12 bilhões de anos com a velocidade da luz
para tangenciarmos os seus limites. Isso do ponto de vista da distância, porque do ponto de vista da quantidade, só a nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis. Andrômeda tem 200 bilhões de sóis. É imenso esse universo. Se pudéssemos contabilizar hoje o que o observatório registra, são mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias que estão registradas hoje a partir do Big Bang. Uma ocorrência de um ponto central que explodiu, esse formou o espaço, o tempo, e há 13,7 bilhões de anos atrás, depois dessa grande explosão, o universo vem se expandindo. Tudo isso é uma demonstração cabal nessa harmonia cósmica que vai do macro para o micro, desde as ondas gama, raio-x, ultravioleta, o espectro visível, ao infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio, até a intimidade do átomo, tudo se nos revela a grandiosidade de um grande arquiteto universal. Acho que o acaso é o nome que Deus usa ou que nós usamos para caracterizar a presença da divindade, que se oculta, nos ensejando imitá-lo, vergando-nos um diante do outro para relativizarmos o nosso poder e considerarmos a nossa pequenez diante da grandeza cósmica. Suas sugestões são muito importantes para o programa. Você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. No site www.avidaemfoco.com.br você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever seus quadros preferidos. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem, sempre com mais novidades. Até lá!